comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. O amor não pode ficar ocioso no coração humano. Age na medida em que lhe é dado o alimento. Beato Francisco Palau. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez reunidos para meditarmos a palavra do Senhor, neste dia 20 de abril de 2026, segunda-feira da terceira semana da Páscoa. O Senhor nos proteja, abençoe e ilumine, especialmente todos aqueles que se recomendaram às nossas orações, especialmente os doentes, de nossa comunidade, nossos amigos, os membros do grupo PIMC Católica, para que o Senhor os abençoe e conserve na graça santificante. Rezemos também por todos os bispos reunidos em assembleia, em Aparecida, e hoje nosso bispo diocesano Dom Sebastião faz aniversário de batizado. Que alegria, Que o Senhor o abençoe e proteja com muita sabedoria para guiar o seu rebanho. Hoje meditemos o Evangelho de João, capítulo 6, versículo do 22 ao 29. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois é este a quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Amados irmãos e irmãs caríssimos, este evangelho de hoje, João capítulo 6, do 22 a 29, nos coloca diante de uma multidão que procura Jesus. À primeira vista, isto parece algo muito bom, muito bonito. Pessoas que buscam o Senhor. A nossa evangelização praticamente tem isso como foco, levar as pessoas a buscarem o Senhor. Mas Jesus, que conhece o coração humano, revela a motivação escondida na intimidade de cada um. Vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste pães e ficaste satisfeitos. Eles não estavam buscando Jesus por quem ele é, mas por aquilo que ele podia oferecer. E aqui está o nosso ponto de reflexão fundamental. Por que nós buscamos Jesus? Será que o buscamos por amor, por desejo de comunhão com ele, por sede de Deus? Ou apenas quando precisamos de algo, de uma graça, de uma cura, de uma solução, de um milagre na nossa vida? Jesus não rejeita a multidão, de jeito nenhum. Ele não manda ninguém ir embora, mas ele eleva o coração deles e o nosso a algo maior.
Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Caríssimos, existe um alimento que passa, o pão material. As coisas deste mundo, o sucesso, o dinheiro, os prazeres, tudo isso é limitado e passageiro. Mas existe um alimento que permanece, a graça de Deus, a vida divina em nós, a comunhão com Cristo Jesus. E aqui entramos no coração da mensagem. O ser humano não vive só de coisas materiais. Há uma fome mais profunda dentro de cada um, uma fome de sentido, de verdade, de amor, de eternidade. E só iremos saciar completamente em Deus. E essa fome só Deus pode saciar. Só seremos completos quando perfeitos e santos seremos. A multidão então pergunta: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? É uma pergunta muito importante. E é também a nossa pergunta. E Jesus responde de forma surpreendente: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou, no próprio Senhor. Ou seja, antes de fazer muitas coisas, é preciso crer. Mas atenção, caríssimos, aqui não se trata de uma fé superficial, uma fé apenas intelectual. A fé, na visão cristã, é a adesão total à pessoa de Jesus Cristo. Crer é, portanto, confiar. Crer é também entregar a própria vida. E é também deixar que Jesus transforme o nosso coração. Muitas vezes reduzimos a vida cristã às práticas externas, de rezar, de realizar alguns costumes, algumas tradições, e tudo isso é importante. Mas sem a fé viva, tudo isso pode se tornar vazio. Pode, no final das contas, não nos levar a lugar nenhum. Deus não quer apenas as nossas ações. Ele quer, sobretudo, o nosso coração. Porque a palavra oração é uma oração que exige uma prática de vida. E essa fé viva nos conduz diretamente à Eucaristia. E Jesus é o pão vivo descido do céu. E este Evangelho de São João, ele trata especificamente de Jesus eucarístico. Por isso a gente precisa entender bem, praticar bem, ler bem este Evangelho, capítulo 6 de São João. O alimento que permanece não é uma ideia, não é um conhecimento. E ele tem um nome, ele tem um rosto, é o próprio Senhor Jesus, que se dá a nós como o pão da vida. Na Eucaristia, não recebemos apenas um símbolo, recebemos o próprio Cristo, vivo, verdadeiro e real. E aqui vem uma pergunta concreta na nossa vida. Como temos nos aproximado da Eucaristia? Se entendêssemos profundamente o que é a Eucaristia, nossas igrejas estariam cheias, nossos corações ardendo, nossa vida transformada. Este Evangelho nos convida a uma decisão de vida. Sair de uma fé interesseira para uma fé verdadeira. Sair da busca por coisas passageiras para desejar o que é eterno. Sair de uma religiosidade superficial para um relacionamento vivo e sério com Cristo. Peçamos hoje a graça de purificar as nossas intenções. Não o busquemos apenas pelo pão que perece, mas pelo pão que dá a vida eterna. E que possamos dizer o nosso sim com convicção, não só com palavras, mas com a própria vida. Se decidir por Jesus, escolher a Jesus
e viver para Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Senhor, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Quero te buscar por quem tu és. Quero te amar por quem tu és. Engrandecer o teu santo nome, hoje e sempre. São Daniel Comboni, rogai por nós. São José, rogai por nós. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações.